Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação calorosa, com muita alegria nesta reflexão hoje do 17º domingo do tempo comum, que nos mostrará a continuidade na missão de agirmos e vivermos no seguimento a Jesus Cristo, que quer dizer viver a esperança, a experiência da partilha. Esperança porque precisamos pensar sempre com muita alegria. E a experiência porque é partilhando mesmo que chegaremos ao Pai. Estamos reunidos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esse seguimento a Jesus Cristo é que nos conduz nesta reflexão de hoje, quando nós ouvimos muito falar de pão, né? Pão, quando a gente fala de pão, mas a gente ouve também muito falar de fome. O que é a fome, o que machuca, a dor no fundo do estômago, mas a fome de amizade, a fome de outras situações. Então, a fome de liberdade, né? A fome de justiça, de paz, de verdade. Mas nós vamos fazer a nossa reflexão assim, nesse sentido. No primeiro momento, a nossa primeira leitura desse domingo vai ser lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos 42 a 44, 42 e 43, 3 versículos apenas. E nós vamos observar uma cena interessante. É tempo de muita seca, de muita carestia, de falta de alimento. E um homem colhe no seu roçado cevadas e transformado em pão, os grãos que se chama naquela época significava pão, ele traz de presente a Eliseu, um profeta muito conhecido, um homem de Deus, como chamava. E ele dá de presente para que o profeta Eliseu tenha um sustento por alguns dias, alguns tempos. Mas ele olhou o profeta e viu que precisava compartilhar. Não era passar uma mensagem, era doar, repartir ali com outras pessoas. E assim ele o fez. E foi um espanto para todos, porque foi para mais de 100 pessoas e ainda sobraram muito. Então, nós vamos ver aqui essa multiplicação de pão feita por Deus, através de um homem desconhecido, né, pode-se dizer que é um sinal de Deus, que veio até Eliseu, observou, teve empatia, viu que estava acontecendo a fome e quis ajudá-lo. E depois do próprio Eliseu, o seu recebimento, a acolhida, o que ele agradeceu daquele pão e que não ficou para si, ele dividiu entre os outros. E nós vamos verificando aqui que o pão partilhado sacia a fome daqueles que necessitam. Não só o pão comida, como nós já falamos, mas também o pão, alimento da alma, né, dos ensinamentos, dos bons relacionamentos, do exercício assim, de vida, de experiência, da amizade, do sorriso, da compaixão, da gratidão. Então, a primeira leitura, mais ou menos, ela traz isso para nós, mas ela tem uma relação muito profunda com o Santo Evangelho. E a segunda leitura, o Evangelho de hoje é Paulo, né? O profeta Paulo escrevendo a quem ele já estava
naquela situação, né, de prisão, de sofrimento, mas de coragem, de força, de prontidão. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo de 1 a 6. E ele vai mostrar assim para a comunidade que os conflitos, os desafios em comunidade devem ser também resolvidos em comunidade. Já que são batizados, então que cultivem entre si a mansidão, a paciência, né, a bondade. Observe assim o que o outro tem a nos orientar, mas o que nós também temos a orientar. Por isso, assim, que façamos como se fosse uma roda de conversa. Nesse sentido, mais ou menos ele diz assim, olha, é preciso paciência, é preciso mansidão, é preciso saber o que está fazendo. Então, é também um convite a esse mundo de hoje, a essa situação que nós estamos, de grandes desafios na nossa vida, e nós não podemos enfrentá-los sozinhos, precisa enfrentar olhando um para o outro. Agora, o Santo Evangelho de hoje, hoje nós vamos ter novidades, porque estão lembrando que nós estamos no ano B, estudando o Evangelho de Marcos. E Marcos, a proposta de Marcos para nós é saber quem é Jesus, é o objetivo. E nós, nesses 2 últimos domingos, nós estávamos caminhando no capítulo 6, domingo passado foi 6, versículo 30 a 34. E nós vamos só fazendo uma retrospectiva. E hoje nós vamos enfrentar o Evangelho de João, que a Luísa acabou de fazer a leitura para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Grande multidão seguia a Jesus, porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com seus discípulos. Estava próximo da Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pouco." Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Então Jesus disse: "Digam para o povo se sentar." Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Eram cerca de 5.000. Jesus tomou os pães e agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes, e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice." Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços que haviam sobrado dos 5 pães que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: "Este é realmente o profeta que vem ao mundo." Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então retirou-se sozinho de novo
para a montanha. Esta é para nós a palavra da salvação. Então, o evangelho de hoje, o que foi que aconteceu? Vamos prestar bem atenção. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, dos 4 evangelhos canônicos. Então, foi lá para 65, 70. Depois, Mateus fez uma releitura, a comunidade de Mateus seguiu também. A comunidade de Lucas também fez uma releitura do evangelho de Marcos e deu sequência às suas narrativas. E hoje nós vamos ver com João, porque o evangelho de João também vai dar uma continuidade no famoso capítulo 6 do evangelho de João, que nós vamos, assim, refletirmos sobre ele, vamos viajar com ele em 5 domingos consecutivos. Este é o primeiro domingo, esse agora do dia 25. Então, o evangelho aqui é João. E o que foi que aconteceu, que volta foi essa que ele resolveu a dar, João? João enxerga outros momentos. Ele observa aqui que Jesus tem umas diferenças, porque o evangelho de Marcos falou de missão, falou primeiro, ele enviou em missão. No domingo passado, os discípulos retornaram e eles procuraram um lugar deserto para um descanso, não conseguiram, chegaram ao lugar, mas não descansaram, porque a multidão estava necessitando. Conflitos, dificuldades, queriam ouvir ou tocar em Jesus e nos ensinamentos também dos seus discípulos, que estavam em 12, com ele 13. Mas aqui nós vamos também entender que o capítulo 6 de João, começando hoje pelo versículo de 1 a 15. E há uma diferença aqui bem grande que João coloca, assim, com 2 palavras bem distintas. A palavra montanha, que ele utiliza aqui. A montanha diz assim, ele subiu a montanha, não é assim no Evangelho? Chegou lá do outro lado da Galileia, vai dizer. E que é lá Tiberíades, uma cidade. E a grande multidão também estava comprimindo-se entre si e querendo os ensinamentos de Jesus. E Jesus diz assim, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. O monte é o lugar do encontro com Deus. Nós vimos assim Deus com o profeta, Deus com Moisés, Deus no encontro com Elias. E agora esse encontro aqui, ele diz, ele subiu, sentou-se com os discípulos e diz uma coisa assim mais importante. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E vai ter assim uma diferença bem grande que João apresenta para nós. Essa montanha, a Páscoa, o que significa, e também ele fala de sinal. Ele não vai falar aqui de força, assim, não. Ele diz assim, o sinal, a palavra de Deus aqui vai representar um sinal. E esse sinal quer dizer o quê? Esse sinal quer dizer caminho. Eu vejo um ponto-chave aqui para nós seguirmos. Sinal. O sinal precisa estar escrito, tá não, venho aqui. Aí é um referencial traçado para nós observarmos que é o centro aqui. E para confirmar que é o centro, vai dizer que estava próximo à Páscoa. E nós vamos lembrando que o primeiro momento de Páscoa de Jesus foi naquele evangelho que ele chegou lá em Jerusalém, expulsou os vendilhões do templo, lembram? E ali foi que foi celebrada
diz-se a primeira Páscoa. A última Páscoa é aquela do dia do lava-pés. Olha que interessante. Portanto, tem essa segunda Páscoa, que é essa central, que é esse momento, e aqui vão ter as grandes referências dessa Páscoa. Porque vai dizer assim: levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, de novo ele manteve a compaixão. O olhar de Jesus, vamos assim, lembrar que ele estiver lá no monte. Então, ao longe, ele está vislumbrando tudo, né, os horizontes. E ele vê aquela multidão imensa vindo ao encontro. E ele, quando ele viu aquela multidão, ele não viu a cabeça das pessoas, o cabelo, ele viu o coração de cada um, de fome, a fome da palavra, a fome da paz, né, faltando a paz, fome de justiça, fome de alegria, fome de libertação. Ele viu em cada um. Então, ele já vem aí outro momento chamativo. Ele olha para Filipe, não é assim que ele diz? E diz assim, para provocar, para testar. Filipe, o que nós temos para dar de comida àquela multidão faminta? Ele disse, não tem a mínima condição, o que nós temos aqui, não dá nem para comprar tantos pães e tudo. Então já é um outro fato que vai aparecendo aí. Assim como lá na primeira leitura teve aquele homem desconhecido que trouxe o presente, né, das cevadas ao Eliseu, aqui também já vai aparecendo. Tem um Felipe, e o Felipe diz que não tem condição. Depois o André, não foi perguntado, mas manifesta-se assim, tem um jovem ali que tem uma cesta com... Aí ele vai dizer aqui, né, quando ele diz assim, respondeu, nem 200 ele respondeu. E aí o outro disse que tem aquele jovem que tem os 2 peixes e os 5 pães. Então, aquele jovem representa um trabalhador daqueles diaristas. E ele tinha levado a marmita dele para comer a comida dele. E Jesus estava ali com aquela multidão toda, lutando para dar uma forma de saciar aquela fome deles, de atender. E ele disse, então deixa. Aquele garoto diz assim, é tudo que eu tenho, está aqui. Ele disponibilizou o alimento dele, partilhou. E Jesus sabia o que ia fazer e o fez, que foi o quê? Multiplicou. Aí diz assim, o texto vai discorrendo, né? Que essa multidão que seguia Jesus, ele pediu o que foi? Que sentassem. Significa o quê? Organização, nós falamos no domingo passado. Sentaram-se olhando uns aos outros. E nesse sentar foi distribuído tudo, tanto o pão que sobrou, como também o peixe. É um milagre. E é um dos citados aqui no Evangelho de João. E ele comeram, saciaram e ainda sobrou. Mas antes de comerem esse pão, qual foi o ato mesmo? A gente lembra da ceia, da missa da Páscoa da Santa Ceia. Pega o alimento, eleva os olhos aos céus, né? Rende graças a Deus, não é assim? Então, que faz a Páscoa, quando ele partilha, né, ele faz antes o quê? Um chamado Eucaristia, aquele momento solene na Santa Missa. Então, a gente aprofundando, fazendo leituras aqui, ouvindo pregações acolá, nós vamos aprendendo assim, que a Eucaristia não é para matar a nossa fome. Eu lembro muito do escritor Rubem Alves, né? Que diz que a gente tem que despertar fome nos alunos para estudar, para terem vontade de ler, de aprender mais, despertar a fome. Ele fala muito de mesa, né, de Eucaristia. Então, a Eucaristia aqui não é matar a fome, mas ter a coragem de olhar com compaixão para aqueles que têm a falta de pão.
E foi assim que Jesus fez, ele, do monte ele viu aquela multidão e vinha e sentiu que eles estavam com fome. Então a Eucaristia é nesse sentido, é olhar quem está com fome, porque é no sentido de doar. O jovem que apareceu aqui na leitura dá a sugestão para nós aqui de que é a nova comunidade, a comunidade que vai doar. E a nossa vida em missão é isso, nós somos convocados para fazermos não doações de cestas. Essa aqui, por exemplo, que nós estamos na nossa diocese, a Ciranda do Pão, é um sentido de conciliar a nossa comunhão, que nós vamos comungar o corpo de Cristo, mas deixando também a nossa ajuda, né? O que nós podemos fazer, já que esse momento de pandemia, além do isolamento, além das situações das pessoas sentirem-se só, sem poder abraçar, sem poder estar perto um do outro, já que é próprio nosso, mas tem a fome também do desemprego, né? Precisa alimentar. Não é nesse sentido, mas é despertar esse desejo nosso da partilha, porque o seguimento a Jesus está na escuta da sua palavra, mas no ato da partilha. Então hoje o Evangelho é o pão partilhado, e esse que vai dar essa força. Jesus observa mais uma coisa aqui na leitura, ele diz que quando partilhou, que todo mundo, ele partilhou com os discípulos, e os discípulos partilharam com o povo. Sobraram 12 cestas. E o que significa 12? 12 quer dizer povo, todo o povo. É para dar continuidade. Há uma explicação também, que nós lemos, que tanto o nome de Filipe como o nome de André são nomes de origem gregas e que ali são comunidades gregas que estão em encontro. Por isso vê a história lá nos Efésios, que Paulo pede para fazer a partilha também, a se unirem em comunidade e fazerem a partilha. O verdadeiro pão que alimenta o mundo é Jesus e a sua palavra. E o povo hoje continua a ter fome? Continua. E qual é o caminho que nós vamos fazer? Aí aqui Jesus, ele propôs, aqui no Evangelho tem 3 propostas. A proposta da partilha, que é essa, partilhar, não é dar aquilo que nós não queremos mais, mas é daquilo que nós temos também partilhar na alegria. É a organização que foi feita de sentarem junto, quer dizer, a comunidade discutir seus desafios e tentar superá-los, um acompanhando ao outro, compartilhando com o outro naquilo que ele não pode. E também evitar o desperdício, porque o desperdício mesmo, um pão que você compra hoje, um pão da padaria de hoje, você comprou 5, nem estava precisando, aí deixa endurecer, deixa para lá, joga fora, é uma pena muito grande, porque vai, o econômico vai para o mundo, o desgaste e outras pessoas passando fome, apanhando no lixão aquilo que não é muito agradável, não é, minha gente? Assim a gente vai. E partilhar é realmente a obra daqueles seguidores de Cristo no caminho. Não diz que seguir o Cristo é mostrar a experiência viva com Ele, pois então nós precisamos fazer isso. Que os nossos encontros de domingos, dos domingos também, não seja só mera atos, assim um momento social. Não é porque eu preciso ir, não diz nem eu preciso, eu tenho que ir para a missa. Que eu preciso já é um verbo mais forte. Quando eu preciso tomar banho, eu vou tomar um banho refrescante, vai me ajudar. Quando eu digo eu tenho que fazer isso, eu estou impondo, já não é tão bom. E por isso que a gente precisa olhar a nossa linguagem, a nossa palavra, os nossos atos, os nossos olhares. E assim também, nem precisa dizer que ninguém vê, mas os nossos pensamentos, as nossas palavras, porque nós julgamos muito, né? Condenamos, às vezes até nós mesmos. Então, olha, tem o caminho, tem o rumo certo, olha como é que a organização do ano litúrgico fez.
procurou até aqui, colocou Marcos na missão, ali no capítulo 30, 34, no capítulo 6 também, mas já foi lá para João, já no capítulo 6, para distribuir em 5 domingos essa Eucaristia, como é que diz? Vai levar-nos a olhar aquele que não tem pão. E nós vamos aprender com isso o quê? Que vamos falar também da multiplicação dos pães e o pão da vida, a experiência do pão da vida, o pão partilhado. Esses 5 domingos serão distribuídos assim, a começar por esse aqui que nós estamos, do capítulo 1 ao capítulo 15. Então, vamos tentar repetir aqui as leituras para fazermos hoje. Segundo Reis, o capítulo é 4, versículo de 42 a 44. Vai falar da história do Eliseu, que recebeu os pães de cevada, ou pode ser chamado grãos, significa pão também. E ele não ficou só, ele não foi individualista, partilhou. Tem muita relação com o Santo Evangelho, né? Que Jesus viu a multidão com fome, subiu ao monte, avistou, teve compaixão, procurou uma forma de atender aquela situação. Não ele sozinho, enchendo horror de cesto e ele pronto, passou e vão para casa. Não, foi num processo, um processo de organização, de entendimento, de concentração. Ai meu Deus, eu enchi aqui, então não vai haver desperdício, porque aquele pão que ficou é do povo, não é do lixo não. É do povo. Aí diz, por isso que vão buscar no lixão. Não, é do povo ali entre si. Não é para ir para o lixo. O povo não é lixo. Gente não é reciclado. Tem muita gente que diz, eu estava fazendo uma reciclagem. A gente recicla o lixo, mas gente não. Gente, é otimização. É uma nova experiência. E é por isso que a gente estuda esse período, a gente tem visto muito. A palavra resiliência, quer dizer, voltar a si. Estava numa situação de dificuldade, mas conseguiu superar. Supera sozinho? Não, é com a ajuda dos outros. Então, irmãos e irmãs, que tenha servido assim para nós fazermos a nossa reflexão. Também vendo a segunda leitura, que é a carta de Paulo aos Efésios, e o Santo Evangelho é de João, no capítulo 6, versículo de 1 a 15. Que tal fazermos essa leitura? Sobre o que é essa partilha do pão, e lembrar que ele tive fome e me deste de comer. Lembra? Lá no dia do Sermão da Montanha? Pois nós vamos, assim, escutando a palavra de domingo a domingo, e nós vamos adquirindo mais conhecimentos, mais experiências e mais atos de apoio, de ajuda entre si e de uma vida de libertação e de felicidade, aqui no caso, que não é de prazer, é do sentir-se completo consigo e também com os demais, satisfeito. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana de paz, terminando o mês de férias, já vamos preparando-nos para o reinício das aulas, e com a graça de Deus vai dar certo, e que surjam as vacinas mais e mais que consiga. Cada um lugar já tem uma idade tanto, e nós vamos chegando devagar. Ainda é o rumo aí, vacinar, tomar a vacina, usar a máscara, evitando a aglomeração e tendo todos os cuidados de higiene, lavando mão com água e sabão e o álcool também. E vamos limpar também nós, o nosso corpo, o nosso tudo e, sobretudo, os nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.